Olá, está começando mais um programa Fala Direito para você que nos acompanhe pelo canal 15 da NET, pela internet e também pelas redes sociais. E para você também, meu caro ouvinte da Rádio Web Universo FAC, a nossa rádio web aqui da Faculdade de Maringá. E o tema do nosso programa de hoje é feminicídio. Para isso, nós convidamos o promotor de justiça, Dr. Antônio Boton Júnior. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Altair. Olá, ouvintes. Olá, telespectadores. Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade à Faculdade de Maringá de podermos tratar de um assunto tão tocante à nossa sociedade e que desperta bastante interesse também na vida social, na vida acadêmica. Doutor, essa questão de violência contra a mulher é até uma questão cultural, né? Ao longo dos tempos, a mulher ela foi sempre colocada como submissa ao homem, até quase que propriedade do homem. Isso contribui muito para que tenha esse crescimento da violência contra a mulher, não? Sim, Altair. Lamentavelmente, nós ainda temos uma sociedade com um ranço bastante machista, um patriarcalismo bastante acentuado, e isso contribui, infelizmente, para o número de violência contra a mulher. São violências geralmente baseadas nesse comportamento machista por parte do homem né, em desfavor da mulher. Agora, doutor, para a gente falar um pouco sobre feminicídio, para a gente de fato entrar no nosso tema, nós temos uma pergunta de um acadêmico. Olá, meu nome é Débora. Eu gostaria de perguntar para o professor Antônio Boton qual a diferença entre homicídio simples e feminicídio. Olá, Débora. Obrigado pela pergunta. Bem, a diferença entre o homicídio simples e o feminicídio está na motivação, porque o homicídio simples, como diz o nosso Código Penal, lá no artigo 121, é matar alguém. Já o feminicídio, que é considerado uma qualificadora do homicídio, significa o assassinato da mulher motivado pela condição do sexo feminino. Então, exemplificando, quando se mata uma mulher, não necessariamente significa um feminicídio. Quando se mata, por exemplo, uma mulher numa briga de trânsito ou por uma dívida do vizinho, que o vizinho está cobrando eventualmente, isso significa um homicídio e às vezes pode caracterizar uma qualificadora. Já o feminicídio é o assassinato da mulher pela condição de ser mulher. Então, muitas vezes acontece, por exemplo, de o ex-companheiro, o ex-namorado matar a mulher porque não admite que o fim do relacionamento, a separação, enfim, isso significa, né, traduzindo, é um comportamento machista de possessividade, propriedade em relação à mulher, e aí caracteriza o feminicídio. Então, o crime simples, só citando um exemplo assim para deixar bem claro, um homem entrou para assaltar. No meio de um assalto, ali correu, disparou um tiro e matou uma mulher. E isso é só um homicídio. Bem, nesse caso, nós até vislumbraríamos a ocorrência de um chamado latrocínio, que é a morte da vítima no contexto do roubo. Mas ainda tentando explicar um pouquinho melhor, Altair. Digamos que uma mulher tem uma dívida num estabelecimento comercial e o dono desse estabelecimento comercial vai cobrar a mulher até a casa dela e acaba entrando numa discussão e vem a matar essa mulher, com quem ele não teve qualquer tipo de relacionamento, não foi uma namorada, não é uma ex-mulher, nada disso. Simplesmente era uma cliente ali do estabelecimento e ali numa discussão dessa dívida do estabelecimento ele veio a matar essa mulher. Bem, isso ocorreu a morte de uma mulher, né, pelo exemplo, não significa necessariamente ter ocorrido um feminicídio. Nesse exemplo, nós estaríamos diante de um homicídio qualificado pela motivação fútil, um motivo banal, que não justificaria jamais o crime. E foi uma grande desproporção entre a ação e esse resultado morte. Já o feminicídio, como dito, ocorre nas situações em que houve ou há um relacionamento íntimo de afeto entre o autor do crime e a vítima, e a motivação é
pela condição, pelo simples fato de ser mulher. Sim. Né? Então, matou pela condição do sexo feminino. Né? E é bom lembrar também que o próprio Código Penal estabelece quando há as razões da condição do sexo feminino. Porque o Código Penal, no artigo 121, diz que caracteriza o feminicídio a morte da mulher por razões da condição do sexo feminino. E o próprio Código diz quando essas razões existem. Vale dizer, quando há violência doméstica e familiar contra a mulher, e aí é necessário nós recorrermos à Lei Maria da Penha para fixarmos essas hipóteses, ou quando há um menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Então, são essas razões estabelecidas pelo Código Penal. Doutor, o feminicídio se caracteriza somente uma ação do companheiro de uma outra pessoa? Por exemplo, se um pai se revolta com a filha e acaba assassinando a filha, ele pode ser caracterizado como um feminicídio também? Depende da motivação ali que levou a isso, até pelo fato de ser uma mulher, ser uma filha? Sim, muito provavelmente vai ser um feminicídio, né? Mas vai depender da motivação. Se esse pai mata a filha pelo fato dela ser mulher, né, alguma motivação relacionada a essa condição do sexo feminino, isso caracteriza o feminicídio. Né? Mais ou menos um raciocínio simples, digamos, ele não mataria na mesma situação se fosse um filho, homem. Entendi. Mas matou a mulher pelo fato, ou filha, né, pelo fato dela ser mulher, dependendo ali do caso concreto. Aí nessa hipótese caracteriza o feminicídio. É mais ou menos nós trocarmos aí os personagens, coloquemos o homem na situação dessa mulher para ver se o pai mataria. Né? Então, se não matar pela condição de ser homem, não seria o feminicídio. Agora, a lei do feminicídio ela é recente, ela é de 2015. De lá para cá, teve alguma alteração nessa lei? Ela contribuiu para que diminuísse a violência contra a mulher? Veja, a mudança ocorreu no sentido de punir mais gravemente o assassinato da mulher, né, o que caracteriza o feminicídio. Porque o homicídio simples possui uma pena de 6 a 20 anos. Já o homicídio qualificado, e o feminicídio é uma das qualificadoras, lembrando que nós temos outras qualificadoras, é estabelecido, né, é punido com pena de 12 a 30 anos. Então, a punição mais grave é um dos instrumentos que o Estado dispõe para tentar coibir a violência contra a mulher, no caso, o feminicídio. Né? Mas, infelizmente, nós vemos que as situações ocorrem, né? E pelo menos a notificação está sendo alta, infelizmente. Doutor, mas o que leva, então, a mulher... Claro que são vários contextos sociais, mas realmente o que leva a mulher a não denunciar o seu parceiro quando ela começa a sofrer algum tipo de violência, que isso pode lá na frente combinar com um feminicídio? As mulheres ainda têm medo de denunciar? De acordo com pesquisas, Altair, o primeiro fator que determina a não comunicação da violência é o medo. As mulheres estão, então, inseridas nesse ciclo de violência doméstica e o parceiro é violento, é agressivo, então a mulher se sente atemorizada e não comunica a violência. Esse é o primeiro fator, o medo. E aí nós temos outros fatores inibitórios, por assim dizer, também. Nós temos a própria dependência financeira, a dependência afetiva ou emocional, nós temos também o constrangimento, né, a vergonha da exposição, enfim, inúmeros fatores. E é por isso, então, que nós não devemos julgar pelo simples fato de não ter comunicado o fato. Não podemos julgar essa mulher porque não comunicou o fato ou porque não se separou dessa pessoa agressiva. Há muitos fatores que dificultam, que impossibilitam a mulher de sair do ciclo de violência até da comunicação. Tem a família, tem os filhos também, sim, filhos pequenos, né? Sim. Os personagens envolvidos, ou seja, né, o agressor e a mulher agredida, diferentemente do que ocorre num crime comum, por exemplo, de furto, de roubo, em que esses personagens têm interesses antagônicos
diversos, separados, né? Quem entra lá na sua casa, um ladrão, você nem conhece muito provavelmente, muitas das vezes. Já num crime de violência doméstica, né, do marido contra a mulher, as pessoas possuem esses laços afetivos, as pessoas muitas vezes possuem filhos, estão, né, nessa mesma família. Então é muito complexo mesmo e dificulta a comunicação por parte da mulher dos fatos à autoridade policial. Doutor, agora nós temos mais uma pergunta aí dos nossos acadêmicos. Meu nome é Salma, eu sou acadêmica do 4º ano de Direito e eu gostaria de saber a diferença entre feminicídio e femicídio e o que está sendo feito para os órfãos do feminicídio. Olá, Salma, também obrigado pela pergunta, que é bastante interessante. Essa diferença, né? Qual a diferença entre o feminicídio e o femicídio? Bem, como foi dito já anteriormente, nem sempre a morte de uma mulher configura o feminicídio. Nós dissemos que quando há o assassinato de uma mulher, pura e simplesmente, há o chamado femicídio, é a morte da mulher. Já quando ocorre o assassinato da mulher motivado pela condição do sexo feminino, aí sim nós temos o feminicídio. Então depende dessa motivação. Essa é a diferença entre o femicídio e o feminicídio, né? Ainda tentando explicar através de um exemplo, quando você, por exemplo, vai até um estabelecimento comercial e acaba discutindo lá com a dona do estabelecimento comercial, com quem você nem conhecia, né, uma pessoa desconhecida totalmente, e acaba matando essa mulher, nós temos um femicídio. Já o ex-namorado, o ex-marido, que não conforma com a separação e vem a matar essa mulher, aí nós estamos diante de um feminicídio, né? Doutor, em relação à segunda pergunta da Salma, o que está sendo feito em relação aos órfãos do feminicídio? Também é uma pergunta bastante pertinente, porque, como dito também, as partes envolvidas, o agressor, o assassino e a vítima, a mulher, geralmente possuem filhos, né? Geralmente possuem filhos. E quando ocorre essa morte da mulher, não é, muitas vezes, viável ou não é nada recomendável que se fique com o pai, que foi o assassino da mãe. Nesses casos, nós temos algumas possibilidades. O que ocorre na prática, muitas vezes, em sendo não recomendável, não sendo em prol dos interesses desses filhos, eles são colocados sob a guarda de um parente. Busca-se primeiro um parente próximo, um avô, materno, paterno, ou um tio, uma tia, enfim, um padrinho, uma madrinha, uma pessoa de preferência ali, parente, próxima, e, em último caso, né, em hipóteses mais graves, aí elas são colocadas em casas de acolhimento. Doutor, nós vamos fazer um rápido intervalinho comercial. Daqui a pouquinho a gente continua batendo esse papo. Venha para o mundo online. Conheça os cursos de educação à distância da UDC. Graduação, pós-graduação e extensão. Você estuda onde e quando quiser. Ou seja, ao invés de você ter que se encaixar no ritmo da universidade, a graduação é que se encaixa você, no seu tempo e do seu jeito, inclusive nos valores. Qualidade reconhecida pelo MEC. Material didático totalmente eletrônico. UDC Online, na Faculdade Maringá. Estamos de volta com o nosso programa Fala Direito e hoje nós estamos falando sobre feminicídio. E para debater esse assunto, nós estamos recebendo aqui o promotor de justiça, Antônio Botton Júnior, né, que está discorrendo, dando algumas informações para nós sobre esse tema tão polêmico e tão complexo. Doutor, eu fiz algumas pesquisas aqui. O Brasil, ele é o 5º país do mundo em casos de feminicídio, só perdendo para El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. Nós estamos numa situação bastante delicada. Como fazer para mudar isso?
Realmente os dados são preocupantes, Altair. Nós também temos conhecimento de que, infelizmente, a cada 2 horas no país, uma mulher é assassinada, o que caracteriza, né, dentro dessa perspectiva do feminicídio. Bem, ainda nós insistimos de que se trata, muitas vezes, isso está envolvido com o aspecto cultural. Nós não podemos negar que a sociedade é ainda muito enraizada em comportamentos machistas, né, no patriarcalismo, enfim, o que já falamos, e isso acaba desaguando no feminicídio. Bem, então, além do aspecto penal, que de certa forma também é um instrumento para se combater, para se coibir o feminicídio, é necessário um envolvimento da sociedade sob o ponto de vista cultural. É necessário um debate profundo em vários segmentos da sociedade, sempre abordando o aspecto cultural, né? Tentar, então, virar essa mesa, né, do machismo, e isso certamente vai contribuir com a diminuição dos casos de feminicídio. Isso deve começar lá na infância, já lá dentro da escola, lá no prézinho, no grupo escolar, já começar a criar essa consciência nas crianças, né? Sim, inclusive a própria Lei Maria da Penha, que também é um instrumento de combate, de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, dispõe que uma das diretrizes é esse engajamento lá nas escolas também, né? Há que se discutir, há que se debater nas escolas, buscando entrar o quanto antes nas nossas crianças, nossos adolescentes, nessa abordagem cultural sobre o machismo, sobre o patriarcalismo. Para a gente continuar agora, nós temos mais uma pergunta de uma acadêmica. Olá, meu nome é Larissa e eu gostaria de perguntar, quais são os meios efetivos de proteção às mulheres que sofrem esse tipo de violência? Olá, Larissa, também agradeço a pergunta. Bem, uma das maneiras que nós entendemos bastante efetiva de coibir essa violência são as chamadas medidas protetivas, Altair. As medidas protetivas são medidas que buscam afastar o agressor da mulher. Nós temos várias medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, né? As mais conhecidas são o de afastamento do agressor do lar conjugal. Nós temos a proibição do agressor de não se aproximar da vítima. Nós temos a proibição do agressor de não frequentar alguns lugares indicados pela própria vítima em que outrora eles frequentavam, então para evitar esse contato, além de outras medidas, o próprio contato, às vezes por mensagem, em redes sociais, em WhatsApp, são comportamentos que o juiz pode determinar que o agressor não pratique. E, caso venha a descumprir uma medida protetiva, e daí a eficiência da medida caracteriza um crime, possibilita a prisão em flagrante, se for o caso, daquele que está descumprindo a medida protetiva, e ainda possibilita a decretação da prisão preventiva desse agressor. Então é um instrumento bastante efetivo, a estipulação, né, a concessão da medida protetiva em prol da mulher. Doutor, nosso tempo aqui é um pouco curto. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa Fala Direito para trazendo para a gente, né, mais esclarecimentos sobre este tema, feminicídio. Muito obrigado pela sua presença. Doutor. Obrigado, Altair. Obrigado. Agradeço mais uma vez a Faculdade de Maringá por dar essa oportunidade de tratarmos do assunto. Mas eu gostaria também de finalizar, Altair, fique à vontade, né, dispondo ou tratando de que é um tema muito complexo. É um tema bastante complexo e o que se busca também é uma boa estrutura da rede. A rede, que eu digo, é buscar um ótimo estruturação da polícia, da delegacia da mulher, da assistência social, do CRAM, das casas de acolhimento, enfim, haverá um bom enfrentamento se a rede estiver
bem estruturada, né? E é claro que o Ministério Público também é um dos protagonistas. Então essa rede bem estruturada possibilitará um bom enfrentamento. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos a sua presença aqui. E o nosso programa Fala Direito fica por aqui. Tchau, até o próximo.